Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Odílio de Química. E você, aluno do ensino médio e que tem dificuldades em compreender a química? Eu estou fazendo a mentoria. Caso tenha interesse, logo abaixo, na descrição desse vídeo, tem um link. Clique no link, preencha o formulário para que eu possa entrar em contato contigo. E você, fazer parte desta mentoria de química com o professor Odílio. E se você é aluno de terceiro ano ou curso e que pretende ingressar na faculdade de medicina, eu estou disponibilizando um curso completo de química, com aulas curtas e criativas, com muitos exercícios comentados. Bloco QG, Bloco de Química Geral. Módulo 1, aula 01. Falaremos nesta aula sobre a matéria e suas transformações. Estados físicos da matéria. Os estados de agregação. O estado sólido, que tem como característica macroscópica a sua forma definida e o seu volume definido, que ela apresenta uma alta organização. E por estarem bem próximas, a mobilidade entre elas é muito pequena, daí apresenta uma baixa energia cinética. O estado líquido, cuja característica macroscópica é de volume definido e forma variável. Na imagem, observe que as moléculas estão mais afastadas umas das outras, caracterizando com isto a viscosidade, que é uma característica dos líquidos. Neste caso, por estarem moléculas um pouco mais afastadas, a sua organização é uma organização intermediária. E como as moléculas estão mais afastadas, elas conseguem moverem com mais facilidade. Com isto, apresenta uma energia cinética intermediária. Já o estado gasoso, que é caracterizado por apresentar como propriedade macroscópica volume e forma variável. Observe na imagem que as moléculas estão mais afastadas umas das outras, com isto mostrando uma baixa organização. E por estarem mais afastados, elas movem com maior facilidade, tendo com isto uma maior energia cinética. Observe então que a energia aumenta de sólido para líquido e de líquido para gás. Faremos agora o estudo das mudanças de estados físicos. Nós temos como exemplo a água. Nós temos a água no estado sólido, a água no estado líquido e a água no estado gasoso. Observe que para a água sair do estado sólido e chegar ao estado gasoso, é necessário que ocorra um aumento da temperatura, caracterizando com isto um processo do tipo endotérmico. Observe que o processo inverso, saindo da água gasosa, que é de maior energia, para a água sólida, que é de menor energia, a água gasosa terá que liberar calor para transformar em água líquida. A água líquida vai liberar calor para transformar em água sólida. E isto ocorre com a diminuição da temperatura. Vamos então analisar as mudanças de estado da água. Se eu tenho a água sólida e quero transformá-la em água líquida, haveremos de fornecer a esta água sólida calor. E a esta mudança de estado dar-se o nome de fusão. O gelo, a água sólida, sofre a fusão a uma temperatura de 0 grau. Enquanto tiver gelo, a temperatura mantém-se constante. Somente depois de todo o gelo derretido é que voltamos a observar o aumento da temperatura até que ela chegue na temperatura ambiente. Se eu tenho a água líquida e quero transformá-la em água gasosa, é necessário que forneça calor à água líquida. E a esta mudança do estado dar-se o nome de vaporização. Existem 3 maneiras distintas de observarmos a vaporização. Primeira maneira, nós chamamos de evaporação.
Ocorre nos lagos, rios e oceanos. A água evapora, transforma em vapor a uma temperatura inferior à temperatura de sua ebulição, que é de 100 graus a nível do mar, a uma atmosfera. O outro processo, que é mais rápido, requer a presença de uma fonte aquecedora. Nós chamamos de ebulição. Quando você leva a água ao fogo, a água começa a ferver. Você observa as moléculas agitarem. Isso tem virtude do aumento da temperatura. E a água entra em ebulição a temperatura de 100 graus Celsius a uma pressão de uma atmosfera. E uma outra maneira mais drástica, que nós chamamos de calefação, é quando você coloca a água líquida em uma chapa, cuja temperatura é superior a 100 graus. Você observa a formação do vapor muito nitidamente. E a esse processo dá-se o nome de calefação. Nós podemos também transformar a água sólida em água gasosa sem passar pelo estado líquido. E a esta mudança de estado dar-se o nome de sublimação. Um bom exemplo é quando a neve é transformada em névoa. Vamos agora analisar o sentido inverso, saindo da água de maior energia para a água de menor energia. Quando a água gasosa liberar energia, ela transforma em água líquida. E a esta mudança do estado dá-se o nome de condensação. Quando um gás a elevada pressão e uma baixa temperatura transforma em líquido, esta mudança de estado é chamada de liquefação. Eu tenho agora água líquida e quero transformá-la em água sólida. É necessário que a água líquida libere calor. Daí, ao liberar calor, nós temos a água sólida. E a esta mudança de estado dar-se o nome de solidificação. E nós temos a água gasosa passando diretamente para a água sólida, sem passar pela água líquida. É o que ocorre na transformação da névoa em neve. E a esta mudança de estado dar-se o nome de sublimação. Vamos só recapitular. Da esquerda para a direita, ocorre a absorção de calor, e o processo é denominado endotérmico. Da direita para a esquerda, ocorre liberação de calor, e a esse processo dá-se o nome de processo exotérmico. Vamos então resolver um exercício para consumar o nosso aprendizado. Uma questão do Enem de 2009. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já absorvido o calor suficiente, alguma das moléculas do líquido podem ter a energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é a. Observe bem. Vamos imaginar um lago. A incidência de raios solares e até mesmo calor provocado pelo meio vai fazer com que a água líquida transforme em vapor. A água que está na superfície e ela vai subir em forma de vapor. Tá? Isso em nome de evaporação. Então, podemos marcar a letra C para esta questão. Dando continuidade à nossa teoria, vamos estudar o diagrama de fases conjunto. Eu vou representar no eixo X a temperatura em graus Celsius e no eixo Y a pressão em atmosfera. E temos aí estas três curvas que nós fizemos questão de colocá-las em cores diferentes para tornar mais didático. Nós temos aqui, nesta região, o estado sólido. Entre as curvas preta e vermelha nós temos o líquido e nessa região nós temos o vapor. Este é o diagrama de fases da água.
Vamos então tomar como exemplo esse ponto. Observe que esse ponto, ele caiu sobre as três curvas. Isto significa dizer que neste ponto coexistem os três estados físicos: o sólido, o líquido e o vapor. Este ponto, onde coexistem as três fases, é denominado de ponto triplo. Vamos continuar o estudo do diagrama. Vamos pegar o mesmo diagrama e vamos pegar um ponto sobre esta curva preta. Este ponto, ou qualquer outro ponto sobre a curva, significa dizer que coexistem dois estados físicos, o sólido e o líquido. Observe que neste ponto nós temos uma temperatura de 0 grau, e neste ponto nós temos uma pressão de 1 atmosfera. Se nós aumentarmos a temperatura, mantendo constante a pressão, o sólido que está neste ponto é transformado em líquido. E a esta mudança dar-se o nome de fusão. E se ao invés de aumentarmos a temperatura, diminuirmos a temperatura, o líquido que está aqui neste ponto transforma em sólido. E a esta mudança de estado dar-se o nome de solidificação. Logo, esta curva preta representa a curva de fusão-solidificação. Vamos tomar outro ponto. Nós temos aí o mesmo diagrama e sobre esse diagrama nós temos este ponto sobre a curva em vermelho. Qualquer ponto sobre esta curva caracteriza dizer que coexistem duas fases, líquido e vapor. Daí, nós temos nesse ponto uma temperatura de 100 graus Celsius e uma pressão de 1 atmosfera. Este é justamente o ponto de ebulição, o ponto em que a água transforma em vapor ou que o vapor transforma em líquido. Se nós aumentarmos a temperatura, a água que está aqui passa a ser vapor. E se nós diminuirmos a temperatura, a água que está aqui nesse ponto transforma em líquido. Daí, esta curva é denominada de curva de vaporização e curva de condensação. É justamente neste ponto, a essa pressão de 1 atmosfera e temperatura de 100 graus, que ocorrem essas mudanças de fases. Vamos tomar um outro ponto, agora sobre a curva amarela. Em qualquer ponto sobre essa curva, coexistem dois estados físicos, sólido e vapor. Neste ponto, nós temos uma temperatura menor do que 0 grau e uma pressão menor do que 0,06 atmosfera. Neste ponto, coexistem os dois estados físicos, sólido e vapor. Quando nós aumentamos a temperatura, o sólido que está aqui nesse ponto transforma em vapor. Quando diminuímos a temperatura, o vapor que está nesse ponto transforma em sólido. E esta mudança de estado é denominada de sublimação. Daí, esta curva é chamada de curva de sublimação. E para concluir o nosso estudo no diagrama de fases da água, nós temos este ponto. Observe que este é o ponto denominado de ponto crítico. Este ponto crítico corresponde a uma temperatura de 374 graus Celsius e uma pressão de 218 atmosferas. Se nós temos líquido e vapor neste ponto, e se nós aumentarmos a temperatura, uma temperatura maior do que a temperatura crítica, o vapor transforma em gás. Esta é a diferença de gás para vapor. Vapor é um estado gasoso, cuja temperatura é inferior à temperatura crítica. E o gás é um estado gasoso, cuja temperatura é superior à temperatura crítica. Se nós pegarmos o vapor e mantermos fixa a temperatura e aumentarmos a pressão, o vapor transforma em líquido. Se nós pegarmos o gás
e fixarmos a temperatura e aumentarmos a pressão, o gás não transforma em líquido. Para o gás transformar em líquido, será necessário, simultaneamente, aumentar a pressão e diminuir a temperatura. Esta é a diferença básica entre gás e vapor. Vamos, então, reconhecer o estado físico de qualquer que seja o material em uma temperatura qualquer. Nós temos inicialmente o estado sólido. Nós temos o estado líquido e o estado gasoso. Quem determina o fator de agregação é a temperatura, considerando aqui a pressão de uma atmosfera. Este ponto, que está sobre a curva preta e branca, representa o ponto de fusão. No caso da água, 0 graus Celsius. E este ponto, que está sobre a curva branca e azul, representa o ponto de ebulição, que para a água a 1 atmosfera de pressão é igual a 100 graus Celsius. Eu quero saber quais os estados físicos das duas substâncias X e Y a uma temperatura de 16 graus. Observe que o composto X apresenta ponto de fusão de 20 graus Celsius e o ponto de ebulição de 130 graus Celsius. Então, eu tenho aqui, para o composto X, 20, para o composto X, 130. Eu quero analisar a uma temperatura de 16 graus. Como 16 graus é inferior a 20, nós temos esse ponto representando os 16 graus. Daí, podemos chegar à seguinte conclusão, que nesta temperatura, 16 graus Celsius, o composto X é sólido. Vamos agora tomar o composto Y. Observe que o ponto de fusão de Y é menos 10 e o ponto de ebulição é 80. Para Y, esse ponto é menos 10 graus Celsius. E para Y, esse ponto é 80 graus Celsius. Eu quero saber uma temperatura de 16 graus. Logo, 16 graus está entre estes dois pontos. Daí podemos afirmar que o composto Y ele está no estado líquido nesta temperatura. Vamos então agora resolver um exercício mostrando um diagrama de fase do dióxido de carbono, do gás carbônico. Analise o diagrama de fase do gás carbônico e responda a questão seguinte. Qual a temperatura de sublimação de CO2 à pressão de 1 atmosfera? Primeiro, o que vem a ser sublimação? É a passagem do estado sólido para o estado vapor, ou de vapor para sólido. Esta temperatura de sublimação ocorre sobre a curva de sublimação. Logo, nós temos a pressão de 1 atmosfera, aqui representada, e neste ponto, é justamente o ponto de sublimação. Ele quer saber qual é esta temperatura. É uma temperatura menor do que menos 56,6 graus. Então, vamos atribuir um valor de menos 78 graus. Esta é a temperatura de sublimação do CO2 à pressão de 1 atmosfera. E se porventura tiverem dúvida, entre em contato conosco através do canal Abrigo da Química. Bons estudos e até a próxima aula, onde falaremos das propriedades da matéria.